A moeda, fria, bateu na madeira da mesa com um som exato. Era como o fim de uma vida. Ele despejou o pesado saco de couro sobre o carvalho riscado, comprando uma rainha para salvar um reino em ruínas. Ela observou o ouro espalhar-se, sabendo que não passava de uma transação, um corpo quente para um pacote gélido, um dote para comprar grãos. Ele pensou ter comprado um peão dócil e aterrorizado para sentar-se silenciosamente nas sombras. Ele estava redondamente enganado. A chuva chicoteava o vidro chumbado do escritório do Lord Croft, abafando os murmúrios dos servos nos corredores lá embaixo. Rowena permaneceu perfeitamente imóvel junto à lareira. O fogo tinha se reduzido a cinzas brancas e brasas incandescentes, não oferecendo qualquer calor real. Ela manteve o queixo ligeiramente erguido, as mãos juntas, de forma solta sobre o seu vestido cinzento de lã. Não iria tremer. Não lhes daria essa satisfação. Do outro lado da sala, o seu pai contava as pesadas peças de prata. Os seus dedos, manchados de tinta e com o cheiro perpétuo a vinho azedo, moviam-se com um ritmo ganancioso e frenético. De pé em frente à secretária estava Graham Ward. Ele não parecia um rei. Parecia um homem que tinha atravessado o inferno e achava a temperatura insuficiente. Vestia couro cozido e um pesado manto de pele de lobo que arrastava pelo chão de pedra, escuro com a água da chuva e lama. A sua mandíbula estava coberta por uma barba rude e irregular de pelos escuros. Quando mudou de peso, as tábuas do chão gemeram sob as suas pesadas botas. Cheirava a terra molhada, ferro e um almíscar cru e feral que fez os pelos dos braços de Rowena arrepiarem-se. 300 peças de prata, murmurou Lord Croft, varrendo as últimas moedas para uma bolsa de veludo. E a escritura dos celeiros de grãos do vale inferior. Como acordado, disse Graham. A sua voz era um murmúrio grave. Não ressoava na sala. Ressonava no peito. Ela é vossa, Alfa, disse Croft, sem se dar ao trabalho de olhar para a filha. Levem-na antes que as estradas congelem completamente. Eu lavo as mãos dela. Rowena sentiu um nó duro e apertado formar-se na sua garganta. Engoliu-o. 18 anos a gerir esta propriedade, a equilibrar os livros, a manter os credores à distância, enquanto o seu pai bebia o seu luto até ao fundo de um copo. E esta era a sua recompensa. Vendida a um selvagem dos picos do norte para liquidar uma dívida e garantir uma fronteira. Graham finalmente virou-se para olhá-la. Os seus olhos eram um âmbar chocantemente desbotado. Não eram olhos humanos. Eram planos, calculistas e completamente predatórios. Ele não a olhava com luxúria. Olhava para ela como um homem inspeciona um novo arado ou um casaco pesado de inverno. Ela era uma ferramenta, um ativo. Faça as malas, disse Graham. Já estão feitas, respondeu Rowena. A sua voz era firme. Ela gesticulou para a única mala de couro que estava junto à porta. A testa de Graham contraiu-se. Um movimento fracional. É tudo o que possui. É tudo o que preciso, disse ela. Passou pelo pai sem um olhar para trás, pegando na mala. Era pesada com textos medicinais, algumas mudanças de roupa resistente e a faca de caça da sua mãe. Não embalou seda. Não havia utilidade para a seda onde ela ia. Partimos em 10 minutos, disse Graham, virando-se abruptamente. Não se ofereceu para carregar a sua mala. Ela não esperava que ele o fizesse. O pátio era um pântano lamacento. Uma dúzia de homens fortemente armados esperava a cavalo, os mantos apertados contra a chuva intensa. Eram homens maciços, de ombros largos e sombrios, com olhos que seguiam cada movimento dela. Lobos. Os rumores nos vales do sul falavam dos bandos do norte como bestas sem mente, despedaçando-se por restos de carne. Mas estes homens sentavam-se em silêncio disciplinado. Graham montou um imponente cavalo preto. Olhou para ela. Montarás com Finn, ordenou Graham, acenando para um homem com cicatrizes e uma orelha a menos, que estava montado num égua roaz. Prefiro montar a minha própria montada, disse Rowena, plantando as botas na lama. Finn soltou uma risada áspera. A princesa quer um pônei. Graham não riu. Olhou para ela através da chuva.
O meu bando está a morrer de fome, senhora. O meu reino está a comer as suas próprias botas. Não trouxemos um cavalo suplente porque tivemos que comer o último há 3 semanas. Montas com Finn ou andas? Rowena olhou para o homem com cicatrizes, depois de volta para Graham. A carapaça cínica, que tinha construído à volta de si mesma, rachou uma fração, deixando entrar uma corrente fria de realidade. Ele não estava a exagerar. A cavidade nas suas bochechas, os ângulos agudos dos rostos dos seus homens, eles estavam a funcionar com os últimos resquícios. Ela tinha sido comprada com o último do seu dinheiro. Sem mais uma palavra, Rowena caminhou até ao cavalo de Finn. Agarrou o corno da sela e impulsionou-se para trás dele, ignorando a lama molhada que lhe encharcava a saia. "Agarra-te bem, rapariga do sul", murmurou Finn. "O rei impõe um ritmo punitivo." "Consigo acompanhar", disse Rowena, envolvendo as mãos frouxamente na parte de trás da sela dele, recusando-se a tocá-lo mais do que o necessário. Graham esporeou o seu cavalo para a frente. Os pesados portões de madeira da propriedade Croft abriram-se e eles saíram para a tempestade que se aproximava. Rowena não olhou para trás. Não havia nada para ela no sul quente e confortável. A sua vida estava agora ligada a um rei faminto e a um reino de gelo. A lama congelou sólida sob os cascos dos cavalos, enquanto subiam mais alto pelas fissuras. A transição do outono úmido e sombrio do sul para o inverno brutal e implacável do norte levou menos de 2 dias. À terceira tarde, a neve caía em lençóis grossos e cegantes. Rowena estava entorpecida. As suas botas de couro estavam completamente molhadas, a umidade transformando-se em gelo contra os seus dedos dos pés. Manteve o rosto pressionado contra a lã áspera do manto de Finn, roubando o calor corporal que o lobisomem irradiava. Ele era anormalmente quente, como um forno vivo, que era a única razão pela qual ela não tinha sucumbido a uma queimadura pelo frio. Cavalgavam em silêncio absoluto. Os lobos não reclamavam. Eles suportavam. Graham liderava a coluna, levando o pior do vento. Ele não lhe falava desde o pátio. Ele não verificava se ela estava viva, a congelar ou a chorar. Ele tratou-a exatamente como ela esperava, como carga. À medida que o crepúsculo começava a sangrar à luz do céu, Graham ergueu subitamente o punho. A coluna parou instantaneamente. Rowena levantou a cabeça, piscando a neve dos cílios. O vento uivava pelo estreito passo de montanha, mas por baixo da rajada, ela ouviu outra coisa, um rosnado grave e vibrante. Não vinha dos homens de Graham. Vinha da linha das árvores. "Batedores!" sibilou Finn, a mão a cair para a espada pesada na sua anca. Atraídos pelo cheiro a humano, ele referia-se a ela. "Desmontem!" ordenou Finn, empurrando-a rudemente pelo ombro. Rowena não discutiu. Deslizou do cavalo, as pernas entorpecidas falhando por um segundo antes de se apoiar numa rocha congelada. Tirou a faca de caça da sua mãe do cinto. Era uma arma patética contra um lobisomem, mas ela recusou-se a morrer de mãos vazias. Sombras destacaram-se dos pinheiros pesados de neve. 5 deles. Eram lobos maciços e emaciados com pelo emaranhado e olhos amarelos enlouquecidos. Saliva escorria das suas mandíbulas, congelando ao atingir o chão. Estavam a morrer de fome, enlouquecidos pelo frio e pela fome. Graham não puxou uma espada. Desceu do seu cavalo, as botas a esmagarem a neve. Caminhou em direção ao batedor principal, as mãos pendendo frouxamente ao lado do corpo. "Mantenham a linha", ordenou Graham aos seus homens. A sua voz estava morta de calma. O maior batedor lançou-se. Graham não apenas encontrou o ataque, ele explodiu. A transformação foi instantânea e violentamente alta. Ossos estalaram e reformaram-se com estalidos doentios. Músculos rasgaram e costuraram-se numa fração de segundo. Onde um homem estava, um monstro tomou o seu lugar. Rowena ofegou, pressionando as costas contra a pedra congelante. A forma de lobo de Graham era aterradora. Era um pesadelo de pelo de meia-noite e músculo cordado, 1,5 metros mais alto que o batedor. Encontrou o atacante em pleno ar. O som de mandíbulas a fecharem-se em ossos ecoou pelas paredes do cânion como um tiro. Graham rasgou a garganta do batedor
antes mesmo de ele atingir o chão. Sangue espirrou pela neve branca num arco quente e fumegante. Os outros 4 atacaram simultaneamente. Rowena observou com fascinação mórbida. Tinha lido sobre a selvageria dos metamorfos do norte, mas palavras em pergaminho não capturavam a pura e brutal eficiência disso. Graham era uma máquina de morte. Ele não lutava com honra ou técnica. Ele lutava para matar. Esmagou um crânio sob as suas patas maciças. Partiu uma espinha com um abanão vicioso da sua cabeça pesada. Finn e os outros permaneceram montados, mantendo os cavalos assustados firmes. Não interferiram. Era dever do seu rei. Em menos de 1 minuto, acabou. 5 carcaças mutiladas jaziam a fumegar na neve. Graham estava no centro da carnificina, o peito a arfar, o focinho a pingar sangue escuro. Virou a sua cabeça maciça e lupina em direção a Rowena. Os seus olhos âmbar fixaram-se nos dela. A besta estava ali mesmo na superfície, praticamente a zumbir com adrenalina e violência residual. O coração de Rowena martelava contra as costelas, mas ela forçou-se a encontrar o seu olhar. Ela não gritou, ela não se encolheu. Ela guardou a faca com um clique agudo. Lentamente, Graham mudou de volta. O estalido doentio de ossos ecoou novamente, e ele era um homem outra vez, ajoelhado na neve ensanguentada. Estava completamente nu, as costas marcadas por velhas feridas e arranhões frescos. Finn atirou-lhe um maço de roupas. Graham vestiu-se metodicamente, ignorando o frio. Quando acabou, caminhou até onde Rowena estava. Limpou uma mancha de sangue da mandíbula, deixando um risco carmesim na sua pele pálida. Não fugiste, afirmou Graham. Não era uma pergunta. Para onde fugiria? Perguntou Rowena, a sua voz rouca de frio. Para o bosque para congelar? Ou de volta montanha abaixo para um pai que me vendeu? Graham estudou o seu rosto. Ellie procurava uma rachadura, o choro histérico que ele claramente esperava de uma senhora mimada do sul. Ele não encontrou nada além de pragmatismo sombrio. Rowena pegou na sua mala e tirou uma tira limpa de linho. Estendeu-lhe. Faltou um sítio. Graham olhou para o pano, depois para ela. Ele não o pegou. Em vez disso, inclinou-se, aproximando seu rosto a centímetros do dela. Cheirava intensamente a sangue fresco e terra molhada. É isto que eu sou, disse Graham calmamente. É isto que o meu povo é. Somos assassinos. Estamos a morrer de fome. Achas que os teus livros de contas e os teus modos do sul importarão aqui? Penso que homens a morrer de fome ainda precisam de comer, respondeu Rowena com firmeza. E o meu dote comprou-te grãos. Por isso, podes ficar aqui a tentar assustar-me, ou podemos pôr-nos a andar antes que todos congelem até a morte. Um silêncio pesado caiu entre eles. Finn riu baixinho do seu cavalo. Graham pegou no pano de linho da mão dela. Limpou o sangue do pescoço, os olhos nunca deixando os dela. Pela primeira vez desde que se conheceram, algo mudou na sua expressão. A indiferença total tinha desaparecido. Em seu lugar, um vislumbre de genuína curiosidade. Montem, ordenou Graham aos homens, virando-se dela. Rowena montou novamente no cavalo de Finn, as mãos a tremer ligeiramente agora que o perigo tinha passado. Mas enquanto a coluna avançava para a escuridão, ela percebeu algo crucial. Graham Ward não era apenas um monstro. Era um líder desesperado. E líderes desesperados cometem erros. Se ela quisesse sobreviver ao seu mundo, não podia apenas suportá-lo. Tinha que o gerir. Direhold espreitava contra as montanhas irregulares como uma lápide esquecida. Era uma fortaleza de basalto escuro, construída na própria encosta para a proteger do pior das ventanias do norte. Ao atravessarem os pesados portões de ferro, Rowena avaliou a sua nova casa. Estava a morrer. O pátio estava cheio de neve suja e compactada. Homens e mulheres emaciados aconchegavam-se em torno de fogueiras esparsas, feitas em braseiros de ferro enferrujado. As suas roupas estavam remendadas e finas. Crianças com bochechas ocas pararam o que estavam a fazer para encarar os cavaleiros. Não havia vivas, nem boas-vindas para o seu rei, apenas olhos silenciosos e desesperados a seguir as alforjes, procurando comida. O estômago de Rowena apertou-se.
O seu pai dissera que os bandos do norte estavam a lutar, mas isto era uma fome. Graham desmontou no centro do pátio. Alguns membros do bando avançaram, curvando a cabeça respeitosamente, mas mantendo a distância. Uma mulher saiu das pesadas portas de carvalho do edifício principal. Era alta, com cabelo branco desbotado, trançado, apertado contra o couro cabeludo e uma cicatriz longa e irregular que corria pelo lado esquerdo do seu rosto. Usava peles pesadas e uma expressão de puro ferro. "Regressas, Alpha", disse ela. Os seus olhos fixaram-se imediatamente em Rowena, que deslizava do cavalo de Finn. "E trouxeste um animal de estimação." "Esta é Rowena Croft", disse Graham, a sua voz a levar o vento. "Ela é a nova rainha de Direhold." Um murmúrio coletivo percorreu o pátio. Não foi um som feliz. Foi confusão misturada com ressentimento. "Um humano?" perguntou a mulher com cicatrizes, aproximando-se para inspecionar Rowena. "Trocaste as nossas últimas reservas de ouro por uma rapariga humana? Precisamos de carne, Graham. Precisamos de espadas, não de uma coisa frágil que congelará antes do solstício." "Cuidado com o tom, Vanya", avisou Graham suavemente. O murmúrio no seu peito voltou. "Não vou", estalou Vanya. "As carroças de grãos que prometeste não chegaram. As passagens do sul estão bloqueadas pela neve, e tu trazes uma boca inútil para alimentar. O bando está a morrer de fome." Graham deu um passo em direção a ela, os olhos a brilhar em âmbar. O ar no pátio ficou instantaneamente pesado, espesso com a ameaça de violência. Os lobos à volta das fogueiras recuaram. "Param!" A voz de Rowena cortou a tensão. Não foi um grito, mas carregava uma borda afiada e autoritária que fez Graham e Vanya virarem-se para olhá-la. Rowena ignorou o olhar de aviso de Graham e caminhou diretamente até Vanya. Era mais baixa que a loba com cicatrizes em cerca de 15 centímetros, mas não levantou o queixo para compensar. Manteve a sua posição. "As carroças de grãos estão atrasadas porque pegaram na estrada do rio inferior sabendo que as passagens de montanha estariam bloqueadas pela neve antecipada. Chegarão ao portão oriental em 2 dias. Eu tracei a rota pessoalmente antes de sairmos." Vanya estreitou os olhos. "Tu?" "Sim, eu", disse Rowena. Tirou a sua pesada mala do ombro e deixou-a cair sobre uma caixa de madeira próxima. Abriu as fivelas e retirou um grosso livro de contas encadernado em couro. Empurrou-o para o peito de Vanya. "O que é isto?" exigiu Vanya. "Esse é um inventário completo dos suprimentos que garanti. 500 alqueires de trigo de inverno, 2 toneladas de porco salgado, 30 barris de cerveja, suprimentos médicos, cobertores. O ouro não foi apenas para mim, foi para a logística para o trazer aqui." O pátio ficou em silêncio absoluto. Até o vento parecia prender a respiração. Graham olhou para ela. Ele tinha lido o tratado, é claro. Ele sabia o que tinha comprado. Mas vê-la de pé na lama congelante a dar palestras ao seu executor mais feroz com um livro de contas era algo que ele claramente não tinha antecipado. "Agora", continuou Rowena, virando-se para escanear os rostos miseráveis no pátio, "quero uma contabilidade completa dos vossos estoques. Mostrem-me as vossas cozinhas, o vosso posto médico e o vosso arsenal. Precisamos de racionar o que vocês têm atualmente, para que a transição para os novos suprimentos seja perfeita. E alguém traga uma chávena quente de chá. Está a congelar aqui fora." Ninguém se moveu. Todos olharam para Graham, esperando o seu comando, esperando que ele colocasse esta humana arrogante no seu lugar. Graham olhou para Rowena. Ela encontrou o seu olhar, erguendo uma única sobrancelha expectante. Ela estava a testá-lo, a definir o limite aqui, agora mesmo. Se ele a humilhasse, ela nunca teria o respeito do bando e não conseguiria consertar o seu reino quebrado. Um som grave e áspero escapou da garganta de Graham. Levou um momento para Rowena perceber que era uma risada, sombria e sem humor, mas uma risada, no final. "Ouviram a rainha", disse Graham, a sua voz a ressoar pelas pedras. "Mostrem-lhe as cozinhas e tragam-lhe um maldito chá." Vanya olhou para Rowena por um longo segundo antes de dar um aceno rígido. "Siga-me, sua graça." Rowena pegou na sua mala e seguiu a mulher com cicatrizes para dentro do edifício. Ela não olhou para trás para Graham. Ela tinha vencido a primeira batalha.
Mas enquanto as pesadas portas de carvalho se fechavam atrás dela, mergulhando-a nos corredores úmidos e gélidos de Direhold, ela sabia que a guerra apenas tinha começado. Ela tinha que manter estes monstros vivos durante o inverno, e tinha que descobrir o que fazer com o rei Alpha que a observava com demasiado interesse. Poeira dançava nos pálidos raios de luz que atravessavam as janelas do arsenal. Rowena limpou uma mancha de sujidade da bochecha, os dedos deixando um risco escuro na sua pele a congelar. Virou para uma página limpa no seu livro de contas, o arranhar do seu lápis de carvão, o único som na sala cavernosa. O arsenal era uma piada. Espadas de guerra enferrujadas jaziam descartadas em cantos. Piques apresentavam hastes lascadas. Ela encontrou alguns arcos de teixo decentes, mas não flechas suficientes para fornecer uma defesa padrão. Vanya apoiou-se no arco de pedra, braços cruzados sobre a sua pesada túnica de couro. Observou Rowena com uma mistura de hostilidade explícita e curiosidade relutante. 4 dúzias de lâminas utilizáveis, disse Rowena, a sua voz ecoando no teto abobadado úmido. E talvez 20 escudos de madeira que não se vão lascar no primeiro golpe pesado. Vocês estão a lutar uma guerra de fronteira com sucata. Nós lutamos com garras, rosnou Vanya, empurrando-se da parede para entrar na sala. O aço é um luxo para homens fracos do sul. Nós confiamos na besta. A besta não pode desviar uma salva de flechas com ponta de ferro, respondeu Rowena suavemente, sem levantar os olhos das suas páginas. E a besta requer enormes quantidades de calorias para curar de ferimentos graves. Calorias que simplesmente não tens. A arrogância não vos encherá as barrigas, Vanya. Apenas encherá o vosso cemitério. O lábio superior de Vanya curvou-se, expondo um lampejo de caninos alongados. Zumbido baixo e vibrante começou na sua garganta. Era um aviso, um comando para submeter. Rowena fechou o livro de contas com um estalo agudo e ressonante. Virou-se para encarar totalmente a lobisomem imponente. O seu coração martelava contra as costelas, um pássaro frenético preso numa gaiola. Mas ela manteve a respiração perfeitamente uniforme. Ancorou as botas ao chão. Podes tentar intimidar-me, disse Rowena, o seu tom conversacional. Mas é um desperdício de energia que não podes dar-se ao luxo de gastar. Se me matares, as caravanas que organizei voltam atrás. A minha sentença de morte é a vossa fome. Por isso, a menos que planeis comer estas espadas enferrujadas, sugiro que me ajudes a contar a cota de malha. Uma risada profunda e borbulhante quebrou a tensão. Graham saiu das sombras da escadaria. Moveu-se com um silêncio aterrador para um homem do seu tamanho. Tinha trocado as suas calças de cavalo enlameadas por uma túnica simples de cor escura e calças grossas. Mas a energia crua e violenta do lobo ainda se agarrava a ele como uma segunda pele. Passou por Vanya, lançando ao seu executor um olhar que imediatamente silenciou o seu rosnado. Ela está inteiramente certa, Vanya, disse Graham, os seus olhos âmbar fixos em Rowena. A arrogância não nos alimentará, e claramente a nossa nova rainha não está sobrecarregada pelo medo. Tenho medo, corrigiu Rowena categoricamente. Estou de pé numa sala de pedra a congelar com monstros que poderiam partir a minha espinha em 3 segundos. Graham Perrell inclinou a cabeça, estudando-a. O cheiro do seu medo era óbvio para ele. Cheirava a menta esmagada e cobre afiado sob a lã pesada do seu vestido. Mas o seu batimento cardíaco estava a estabilizar. Ela estava apavorada, mas recusava-se a deixar o terror dirigir as suas ações. Ele tinha visto senhores da guerra experientes desmoronarem-se a chorar nestas masmorras. Esta rapariga humana estava meramente incomodada com a ferrugem. Deixem-nos, ordenou Graham sem desviar o olhar de Rowena. Vanya curvou a cabeça rigidamente. Sim, Alpha. As suas pesadas botas recuaram pelos degraus de pedra, deixando-os completamente sozinhos na penumbra. Graham caminhou lentamente até a mesa central onde Rowena tinha montado o seu espaço de trabalho improvisado. Pegou numa adaga enferrujada, testando o fio rombo contra o polegar. Meu pai, começou Graham, a voz baixa e arranhada, governava este bando com brutalidade absoluta. Ele acreditava que mostrar fome era mostrar fraqueza. Quando as rotas comerciais do sul fecharam, ele recusou-se a negociar.
Ele deixou o nosso povo comer casca de árvore e couro velho, em vez de se curvar aos reis humanos abaixo das montanhas. Atirou a adaga de volta para a mesa. O estrondo ressoou agudamente. Matei-o por isso, disse Graham. Rowena parou de escrever. Ela levantou os olhos. Graham não estava a gabar-se. Afirmou o facto com o mesmo distanciamento clínico que ela usava para inventariar o grão podre. Rasguei-lhe a garganta no pátio principal, continuou Graham, aproximando-se dela. Peguei na sua coroa e peguei no seu reino falido. Vendi o último do nosso ouro ancestral, engoli o meu orgulho e fui ao teu pai implorar por um acordo comercial. Comprei uma noiva humana porque o tratado exigia uma garantia. Parou a 1 metro dela. O puro calor que irradiava do seu corpo cortou a corrente fria da sala. Eu esperava uma criança chorona, murmurou Graham, olhando para os seus dedos manchados de tinta. Eu esperava uma coisa suave, que eu teria que trancar numa torre para impedir que o bando a despedaçasse. Em vez disso, entras na minha casa, insultas o meu executor e tomas o comando do meu reino moribundo. Ele inclinou-se, o nariz a centímetros da sua têmpora. Ela sentiu a sua respiração agitar o seu cabelo. Quem és tu, Rowena Croft? Rowena não se encolheu. Encontrou o seu olhar. As profundezas âmbar dos seus olhos eram surpreendentemente belas de perto, um forte contraste com a violência que prometiam. Sou a mulher que manteve a propriedade do meu pai de desmoronar quando ele bebeu a sua dor até a morte, disse ela, a sua voz firme. Sou a mulher que equilibrou os livros, pagou aos soldados e manteve os credores do sul de incendiar as nossas colheitas. Não sou uma criança chorona, Graham. Sou uma sobrevivente, tal como tu. Graham olhou para ela por um momento longo e pesado. O lobo nele exigia submissão. O rei nele reconhecia um igual. Lentamente, estendeu a mão. A sua mão grande e calejada roçou na sua bochecha a congelar. O toque foi chocantemente gentil. Rowena enrijeceu. A respiração presa na garganta, mas não se afastou. As tuas mãos estão a congelar, disse Graham calmamente. É inverno, respondeu Rowena, tentando ignorar o súbito calor elétrico que desabrochava onde a sua pele encontrava a dela. Vem, disse Graham, recuando e quebrando o contacto. A súbita ausência do seu calor deixou-a a tremer. As cozinhas conseguiram ferver um pouco de caldo. Vais comer, rainha. Não posso ter a minha intendente a morrer de fome. Rowena pegou no seu livro de contas. Guardou o seu lápis de carvão atrás da orelha. Lidera o caminho, Alfa. Rodas de madeira pesadas gemeram contra a terra congelada. O som ecoou pelo passo oriental, ricocheteando nas faces rochosas, antes de rolar sobre as muralhas de Deerholm. Rowena estava nas ameias congelantes, as mãos bem apertadas em luvas grossas de lã. O vento chicoteou o seu cabelo escuro no seu rosto, mas ela ignorou-o. Os seus olhos fixaram-se na estreita estrada de montanha. Ao seu lado estava Tobias Fenn, o executor com cicatrizes com quem ela tinha cavalgado. Ele segurava uma pesada luneta no seu olho restante. Bem? Perguntou Rowena, a sua voz tensa. Fenn baixou o vidro, uma expressão estranha e desconhecida esticada no seu rosto arruinado. Levou um segundo a Rowena para perceber que era um sorriso. 4 carroças, respirou Fenn, a voz espessa de emoção. Pesadas, puxadas por bois. Flutuam a bandeira Croft. Um suspiro coletivo varreu os sentinelas estacionados ao longo da muralha. A palavra espalhou-se como fogo. Antes que as carroças tivessem mesmo chegado aos pesados portões de ferro, o pátio lá embaixo estava a ser invadido por membros do bando. Eles não aplaudiram. Ficaram em silêncio atordoado e desesperado, observando as enormes portas de madeira a abrirem-se. Rowena apressou-se pelos degraus de pedra, Fenn, uma sombra pesada nas suas costas. Quando chegou ao pátio, Graham já lá estava. Estava em frente ao seu povo, os ombros largos tensos, enquanto a primeira carroça rolava para dentro do forte. O condutor, um mercenário humano embrulhado do sul, puxou as rédeas com força. Entrega para o rei Ward, gritou o condutor, a sua respiração a formar nuvens no ar frio. Cortesia da nova rainha. Graham não olhou para o condutor. Virou-se e encontrou Rowena na multidão. O bando afastou-se dela instantaneamente.
os olhos a seguirem cada movimento dela. Há 3 dias, eles olhavam para ela com ressentimento. Agora, olhavam para ela com reverência crua e desesperada. Rowena passou por Graham e aproximou-se da carroça principal. Tirou uma pesada chave de ferro do seu manto e destrancou o enorme cadeado de madeira que prendia o topo de lona. Ela atirou o topo para trás. Sacos de trigo de inverno, barris de porco salgado, caixas de maçãs secas, vegetais de raiz e grossas rodas de queijo curado. Um soluço fraco quebrou o silêncio. Uma mulher idosa perto da frente da multidão caiu de joelhos, enterrando o rosto nas mãos. "Vânia!" Latiu Rowena, a sua voz a quebrar o pátio do seu transe. A mulher com cicatrizes empurrou a multidão. "Sim, sua graça." O título não foi falado com veneno desta vez. Foi um reconhecimento. "Organiza um destacamento. Coloca estes suprimentos nas adegas secas imediatamente. Quero as cozinhas a acender todas as suas lareiras. Começaremos com uma sopa fina, gordura de porco, vegetais de raiz e um punhado de grãos. Não os deixes fartar-se de carne sólida ainda, ou os seus estômagos rejeitarão. Alimentamos as crianças e os idosos primeiro, depois os sentinelas, depois o resto do bando." "Será feito!" disse Vânia. Virou-se para a multidão, a gritar ordens na dura e gutural língua dos lobos do norte. O pátio explodiu num caos organizado. Pela primeira vez desde que Rowena chegou, Gyreholm parecia vivo. O silêncio esmagador e sufocante da fome foi substituído pela energia frenética e esperançosa da sobrevivência. Rowena ficou junto às carroças por 3 horas, verificando cada saco e barril do seu livro de contas enquanto eram descarregados. Ela não parou de se mover. Ela não se deixou sentir o frio cortante que se infiltrava pelas solas das suas botas. Ela comandou. Ela organizou. E ela travou a guerra logística com eficiência implacável. Quando a última caixa de suprimentos médicos foi levada para o edifício, o sol tinha mergulhado para além dos picos irregulares, mergulhando o pátio num crepúsculo profundo e congelante. Rowena fechou o seu livro de contas. O esgotamento atingiu-a como um golpe físico. Os seus joelhos cederam ligeiramente, a visão a nadar por uma fração de segundo. Uma mão pesada e quente envolveu o seu cotovelo, apanhando-a antes que ela pudesse tropeçar. "Acabaste por hoje", disse Graham. Rowena piscou, olhando para ele. Ele estava coberto de poeira de farinha por ter ajudado a carregar sacos de trigo para as adegas. O assustador rei Alfa a carregar grãos como um trabalhador comum. "Preciso de supervisionar as rações da cozinha", argumentou Rowena fracamente, tentando afastar o braço. "Se comerem demais, ficarão violentamente doentes." "Vânia entende", interrompeu Graham, puxando-a firmemente para o seu lado. O seu calor corporal era um choque súbito e glorioso para o seu sistema congelante. "Ela está a vigiar as cozinhas. Qualquer pessoa que leve mais do que a sua ração atribuída perde um dedo. Eles não vão comer demais." Rowena suspirou, a luta esgotando-se dela. "Bárbaro, eficaz", Graham contou. Ele não lhe largou o braço. Em vez disso, conduziu-a para longe do pátio movimentado em direção às pesadas portas de madeira dos aposentos privados do Alfa na Torre Alta. Rowena estava demasiado cansada para protestar. Cada músculo do seu corpo doía. Graham abriu a pesada porta de carvalho. O quarto estava surpreendentemente quente. Uma enorme fogueira rugia na lareira de pedra. O espaço era esparso, utilitário, mas carecia da sensação úmida e podre do resto do edifício. Um tapete pesado de peles estava em frente ao fogo, e uma pequena mesa de madeira estava posta com 2 tigelas de ferro. O cheiro atingiu Rowena imediatamente, comida quente e real. Graham guiou-a para uma cadeira pesada de madeira e empurrou-a para ela. Caminhou até ao fogo, levantou uma panela de ferro escurecida do gancho e serviu uma porção generosa de ensopado fumegante na sua tigela. Colocou-a à sua frente, juntamente com uma fatia grossa de pão grosseiro. "Come", comandou Graham, sentando-se em frente dela. Rowena olhou para a tigela. Era principalmente caldo e vegetais de raiz, com alguns preciosos pedaços de porco salgado. Era a melhor coisa que ela tinha cheirado na sua vida.
Pegou na colher de madeira e deu uma dentada. O líquido quente ardeu-lhe na garganta, descongelando o gelo que se tinha estabelecido no seu peito na semana passada. Ela fechou os olhos, soltando um pequeno suspiro involuntário de puro alívio. Quando abriu os olhos, Graham estava a observá-la. Ela não tinha tocado na sua própria comida. "Por que não estás a comer?" perguntou Rowena, apontando a colher para ele. "Estou a ver uma humana do sul a salvar o meu bando", disse Graham calmamente. "É uma visão que nunca pensei testemunhar." Rowena baixou a colher. "Estou apenas a honrar um contrato, Graham. As dívidas do meu pai estão pagas. A tua fronteira está segura. A transação está completa." Graham inclinou-se para a frente, apoiando os antebraços na mesa. A luz do fogo projetava sombras profundas e cintilantes pelos planos agudos do seu rosto. A besta nos seus olhos âmbar estava completamente imóvel, completamente focada nela. "Uma transação garante trigo, Rowena", disse Graham, a sua voz a cair para um murmúrio baixo e íntimo. "Não fica na lama congelante durante horas para garantir que os mais fracos são alimentados primeiro. Estás a tentar fingir que tens gelo nas veias para sobreviver a este lugar." Ele estendeu-se sobre a mesa, os seus dedos quentes e ásperos, envolvendo gentilmente o seu pulso. "Mas tu importas-te. Tu realmente importas-te com eles." Rowena olhou para a mão dele sobre a sua. A armadura cínica que usava todos os dias parecia pesada, a rachar sob o intenso calor do seu olhar. Tinha passado 18 anos a enterrar o coração para proteger o legado desmoronado do seu pai. Ela não deveria importar-se com os monstros do norte. Ela só deveria sobreviver a eles. "Se eles morrerem", sussurrou Rowena, retirando a mão lentamente, "quem vai contar a cota de malha?" Graham sorriu. Não foi um sorriso de escárnio ou uma ameaça. Foi um sorriso genuíno e devastadoramente bonito que alterou fundamentalmente o seu rosto, tornando-o menos um rei e mais um homem. "Cama o teu ensopado, rainha", disse Graham suavemente. "O verdadeiro inverno está apenas a começar." A neve enterrou completamente as passagens inferiores no início de dezembro, selando Derhold numa fortaleza de gelo branco e rocha negra. O forte já não morria, mas estava longe de prosperar. As rações mantinham as pontadas de fome à distância. No entanto, o frio ainda se infiltrava pelos corredores de pedra cheios de correntes de ar, testando os limites da resistência dos lobisomens e da resiliência humana. Rowena adaptou-se. Abandonou as suas lãs do sul por peles pesadas e couro forrado, costurando-as ela mesma à luz de uma única vela de sebo. Aprendeu os nomes do bando. Aprendeu que o ferreiro, um gigante rústico chamado Kali, tinha perdido 2 filhos para a fome. Aprendeu que os jovens sentinelas preferiam vigias noturnas porque a lua lhes dava uma ligeira vantagem em calor corporal. Ela deixou de ser a garantia do sul e lentamente, silenciosamente, tornou-se a arquiteta da sua sobrevivência. Vanya já não a olhava com veneno. Em vez disso, a executora com cicatrizes seguia os movimentos de Rowena pelo forte, agindo como guarda-costas silenciosa e imponente. Tobias Fenn tinha começado a deixar uma chávena de chá de agulha de pinheiro quente no seu livro de contas todas as manhãs. Era um mundo brutal e feio, mas a lealdade destes monstros, uma vez conquistada, era absoluta. Graham permanecia um enigma de violência e observação silenciosa. Passava os seus dias a treinar os sentinelas no pátio, brutalizando os seus homens na lama congelante, até que os seus reflexos estivessem afiados como navalha. Ele empurrava-os para além do esgotamento, preparando-se para uma guerra que Rowena não conseguia ver completamente. Ela viu-a numa tarde sombria de terça-feira. A trompa pesada de ferro no topo da torre de vigia norte soou um aviso áspero de 2 notas. Rowena estava nas adegas a catalogar uma ligeira podridão num barril de maçãs de inverno quando o som vibrou através do chão de pedra. Vanya sacou imediatamente a sua espada larga, o metal a assobiar contra a bainha de couro. "Fica aqui", ordenou Vanya. "Eu sou a intendente deste forte, e se alguém veio para receber o meu inventário, olharei nos olhos dele", respondeu Rowena. Ela contornou a lobisomem imponente e marchou pelas escadas de pedra em espiral. Quando chegou ao pátio, o ar estava espesso de tensão. Uma dúzia dos melhores lutadores de Graham, incluindo Finn, formaram um meio círculo solto perto dos portões principais.
As suas mãos estavam nos punhos. As suas mandíbulas estavam apertadas. No centro do pátio estava Graham, o seu pesado manto de pele a soprar no vento amargo. A enfrentá-lo estavam 5 estranhos a cavalo. Eram lobos, mas não se pareciam em nada com os lutadores magros e abatidos de Deerholm. Eram maciços, espessos de músculo e com gordura pesada de inverno. Vestiam cota de malha de aço polida e mantos de pelo de raposa branco imaculado. Cheiravam a excesso. O líder desceu do seu cavalo. Tinha um rosto largo e cruel e olhos azuis pálidos que varreram o pátio miserável com total desdém. "Caelan", disse Graham. A sua voz era um zumbido plano e morto que fez os pelos dos braços de Rowena arrepiarem-se. "Graham", respondeu Caelan, dando um passo em frente. Ele não se curvou, mal acenou. Ouvi um rumor que o rei faminto das Crags, de repente, encontrou uma despensa cheia. Vejo que os sentinelas têm um pouco de carne nas costas. "O que queres, Caelan?" "Sou um vizinho. Vim ver como estavas." Mocou Caelan, a dar uma volta lenta. Parou quando viu Rowena de pé perto da entrada do edifício. Os seus olhos pálidos fixaram-se nela, percorrendo a sua forma. "E ouvi dizer que compraste um animal de estimação, uma rapariga humana para aquecer a tua cama em troca de restos do sul." Um rosnado baixo e coletivo percorreu os homens de Graham. Vanya deu um passo à frente de Rowena, uma parede viva de músculo e cicatrizes. Caelan riu. Era um som molhado e feio. "Cuidado, Graham. Os teus cães estão a ficar barulhentos. Apenas vim oferecer uma proposta. O meu bando controla os terrenos de caça orientais. Tu tens grãos. Nós temos carne fresca. Estamos dispostos a trocar. 10 alqueires de trigo por um único alce." A mente de Rowena trabalhou freneticamente. 10 alqueires de trigo poderiam sustentar 20 pessoas durante um mês. Um único alce, embora denso em nutrientes, seria consumido por este bando em 3 dias. Era uma taxa exorbitante. Era uma tática de cerco disfarçada de barganha. "Recusamos", disse Graham suavemente. "Não tenhas pressa", advertiu Caelan, o seu sorriso a cair. A atmosfera no pátio mudou de tensa para explosiva. As neves são profundas. Os batedores estão a morrer de fome. Seria uma tragédia se os vossos silos de grãos pegassem fogo durante a noite. Acidentes acontecem a bandos enfraquecidos. Graham não vacilou. Ele não gritou. Deu um único passo deliberado em direção ao alfa rival. "Ameaças às minhas muralhas?" perguntou Graham suavemente. Rowena sabia o que estava prestes a acontecer. Graham ia despedaçar este homem. Era a única resposta que um rei lobisomem poderia dar a uma ameaça direta. Mas se Graham matasse o enviado alfa, todo o bando de Caelan desceria sobre Direhold. Eles tinham as armas. Eles tinham os números. Direhold venceria o confronto e perderia a guerra. Alfa Caelan. A voz de Rowena ecoou, afiada e clara. Graham parou. Caelan olhou para além dele, a testa franzida de confusão. Rowena contornou Vanya. Caminhou bem para o centro do pátio, colocando-se estrategicamente entre Graham e o enviado fortemente armado. Ela não olhou para Graham. Fixou o seu olhar inteiramente em Caelan. "Não haverá troca", declarou Rowena. "E não haverá fogo." Caelan bufou. "Deixas a humana falar por ti, Graham." "Eu falo pelo livro de contas", interrompeu Rowena suavemente, o seu tom perfeitamente conversacional. "O grão que desejas extorquir foi comprado com prata Croft, prata do meu pai. O tratado que garante estes bens foi ratificado pelos magistrados do Sul. Estás bem ciente da doutrina militar humana, presumo?" Caelan estreitou os olhos. "E daí? Exércitos humanos não lutam na neve. Lutam com bloqueios." Rowena mentiu impecavelmente. A sua voz nunca vacilou. O magistrado estacionou uma guarnição de 300 infantaria pesada na base da passagem inferior. Eles estão lá para garantir que o seu investimento em Direhold rende um retorno. Se os nossos silos queimarem, a guarnição tem ordens de estrangular a rota fluvial oriental, a vossa principal linha de comércio de ferro. Tu esfomeias-nos de grãos, nós esfomeamos-te de aço. Silêncio absoluto caiu sobre o pátio. Não havia guarnição. O pai de Rowena nem sequer tinha pago por um único escolta mercenário.
As carroças eram conduzidas por homens desesperados à procura de dinheiro rápido, mas Kaylen não sabia disso. Ele só sabia que os humanos eram fortemente armados, altamente organizados e notoriamente vingativos. Kaylen olhou para ela procurando blefe. Rowena devolveu o olhar, a sua expressão uma máscara de tédio ou certeza aristocrática. Ela tinha enfrentado cobradores de dívidas que eram muito mais assustadores do que este cão crescido. A mandíbula de Kaylen apertou-se. Olhou para Graham. Esconde-te atrás de um tratado humano. Eu alavanco os meus ativos, corrigiu Graham. O fantasma de um sorriso brincou nos seus lábios. Tens a tua resposta, Kaylen. Cavalga antes que os portões fechem, e eu decida que quero um novo manto de pele de raposa. A ameaça estava clara. Kaylen pesou as probabilidades, cuspiu um bocado de saliva na neve e virou-se para o seu cavalo. Montou, os seus homens a seguirem o exemplo. O inverno é longo, Graham. Atirou Kaylen por cima do ombro. Os tratados não te aquecem. Mantém-me alimentado, respondeu Graham. Os pesados portões de ferro abriram-se e os 5 cavaleiros desapareceram no vento uivante. Rowena permaneceu perfeitamente imóvel até a pesada trave de madeira ser baixada novamente no lugar, a segurar os portões. Só então, ela soltou uma respiração longa e trêmula, os seus joelhos de repente aparecerem água. Antes que pudesse tropeçar, Graham estava lá. A sua mão agarrou-lhe o ombro, a firmá-la. Uma guarnição de 300 infantaria pesada? Perguntou Graham, a sua voz um murmúrio baixo apenas para os seus ouvidos. 300 parece mais intimidante do que 50, sussurrou Rowena de volta, olhando para a neve. Graham soltou uma risada áspera. Olhou para Vanya. Ouviste isso? A rainha comanda um exército invisível. Vanya bateu com um punho maciço contra o peitoral numa saudação. Viva a rainha! A meia-noite envolveu Gyrehold, numa escuridão sufocante, quebrada apenas pelas lareiras cintilantes espalhadas pelo forte. Rowena sentou-se à sua secretária de madeira no seu pequeno quarto, olhando fixamente para os números no seu livro de contas. A adrenalina da tarde tinha desaparecido há muito, deixando para trás um esgotamento oco e doloroso. A sua mentira comprou-lhes tempo, mas o tempo era uma moeda frágil. Kaylen acabaria por enviar batedores montanha abaixo. Quando percebesse que a passagem estava vazia, voltaria com um exército. Gyrehold precisava de armas. Precisava de corpos capazes. Mais importante ainda, precisava de uma aliança. Uma batida pesada abalou a sua porta. Entra, chamou ela, esfregando os olhos cansados. A porta rangeu e abriu-se. Graham entrou. Tinha tirado as suas pesadas peles e vestia apenas calças de lona soltas e uma fina camisa de linho, totalmente inadequada para a temperatura congelante do forte de pedra. Parecia esgotado. A borda afiada e predatória que ele carregava no pátio tinha desaparecido, substituída por um cansaço pesado e abrasador. Ele não disse uma palavra. Caminhou até a pequena lareira, pegou um atiçador de ferro e mexeu as brasas moribundas até que reacendessem. Deitou um tronco fresco na grelha. Rowena observou-o. No mês em que esteve ali, viu-o lutar, comandar e intimidar. Nunca o tinha visto parecer cansado. Deverias estar a descansar, Alpha, disse Rowena calmamente. O treino começa ao amanhecer. Graham encostou-se à pedra da lareira, olhando para as chamas. Kaylen vai perceber. Em janeiro, ele saberá que mentiste. Ele marchará sobre Direhome para levar os grãos à força. Ele sabe que ainda estamos demasiado fracos para suportar um cerco prolongado. Então certificamo-nos de que não estamos fracos em janeiro, respondeu Rowena, mergulhando a sua pena no tinteiro, embora não lhe restasse nada para escrever. O aço leva tempo, o músculo leva tempo. Graham virou a cabeça para olhá-la. As sombras aprofundaram as cavidades das suas bochechas. Eu estava preparado para lhe arrancar a garganta hoje. Eu estava preparado para iniciar uma guerra que não podíamos vencer porque o meu orgulho a exigia. Tu paraste-me. Morerias, disse Rowena. Ela manteve a voz uniforme, escondendo o aperto súbito no peito ao pensar nisso. Tenho me preparado para morrer por este bando desde que peguei na coroa, disse Graham suavemente. Caminhou lentamente pela sala, parando à beira da sua secretária. Esse é o dever do Alpha.
Tu sangras para que o bando sobreviva. Mas hoje percebi que não estava apenas zangado porque ele ameaçou as minhas muralhas. Estava zangado porque ele olhou para ti. A respiração de Rowena prendeu-se. Ela colocou a pena cuidadosamente, de repente hiperconsciente do pequeno espaço entre eles. O cheiro dele, fumo de madeira, pinho e aquele almíscar selvagem profundo enchia a sala. Sou um ativo político, Graham, murmurou ela, recitando a mentira que usava para se proteger. Uma ofensa a mim é uma ofensa à tua autoridade. A tua reação foi tática. Graham estendeu a mão. Os seus dedos roçaram a mancha de tinta na sua linha da mandíbula. O seu toque era áspero, calejado de anos a segurar uma espada, mas o movimento era devastadoramente gentil. Não me mintas, Rowena, sussurrou ele. Tu mentes a enviados. Tu mentes a credores. Tu não mentes a mim. Ele aproximou-se, entrando no seu espaço. Rowena inclinou a cabeça para cima. Ela estava presa entre a sua pesada secretária de carvalho e a pura gravidade do rei Alfa. Ela podia sentir o calor a irradiar do seu peito. Passei 18 anos a sobreviver por não sentir nada, confessou Rowena, a armadura cínica finalmente a rachar sob o peso do seu olhar. Se eu sentir, se me deixar importar com este lugar, contigo, torna-se uma fraqueza que Cailan pode explorar. Tenho que ser o livro de contas, fria, exata. Graham abanou a cabeça lentamente, traçou a linha da sua bochecha, o polegar a descansar contra o batimento cardíaco frenético na sua garganta. O livro de contas não ficou entre um bando de lobos famintos e um enviado armado hoje, disse Graham. Uma rainha ficou. Achaste que o teu coração te torna fraco? O teu coração é a única razão pela qual ainda estamos a respirar. Ele não pediu permissão, não deu uma ordem. Graham inclinou-se e pressionou os lábios aos dela. Não foi um beijo gentil. Foi desesperado. Tinha sabor a fumo, exaustão e a terrível e frágil esperança de sobrevivência. Rowena ofegou, as mãos instintivamente agarrando a frente da sua camisa de linho. Ela tinha a intenção de o afastar, de manter a distância profissional que a mantinha sã, mas o seu corpo traiu-a. Em vez de empurrar, os seus dedos enroscaram-se firmemente no tecido, puxando-o para mais perto. Graham soltou um rosnado baixo e vibrante contra os seus lábios. Os seus braços envolveram a sua cintura, levantando-a sem esforço da cadeira. Ele segurou-a contra o seu peito, ancorando-a na tempestade. Pela primeira vez na sua vida, Rowena não era quem carregava o peso do mundo. Ele estava a carregá-lo por ela. Quando finalmente se separaram, ambos ofegavam. Graham pousou a testa contra a dela. Os seus olhos estavam fechados, a sua expressão destemida e inteiramente humana. Deixa-os vir em janeiro, murmurou Graham, a sua voz um arranhão áspero contra o silêncio da sala. Deixa Cailan marchar sobre as minhas muralhas. Ele não faz ideia do que está a combater. Rowena abriu os olhos, olhando para o rosto machucado e exausto do monstro para quem tinha sido vendida. Ele já não era uma transação. Ele era dela. Não, concordou Rowena, a sua voz firme e com um toque de aço recém-adquirido. Não. Janeiro chegou com uma crueldade que estalou ramos de pinheiro na calada da noite, soando como tiros de canhão a ecoar pelas montanhas irregulares. Cailan não esperou pelo degelo da primavera. Veio no 22º dia do novo ano, exatamente como Graham previra, trazendo 80 guerreiros experientes pela Cordilheira Oriental. Rowena estava nas altas ameias, a sua respiração a formar nuvens brancas e espessas. Segurava a pesada luneta de latão de Fen no seu olho. Através da lente riscada, observou a vanguarda de Cailan a avançar pela neve profunda. Estavam confiantes. Moviam-se numa formação solta e arrogante, esperando encontrar um forte faminto comandado por cadáveres ambulantes. Estavam a caminhar para um moedor de carne. Distância? Perguntou Graham. Ele estava ao lado dela, vestido com couro cozido e pesada cota de malha. Não carregava escudo. Uma espada larga maciça repousava casualmente contra o seu ombro. 600 jardas, respondeu Rowena, baixando o vidro. Entregou-o a Finn, que o guardou no seu pesado manto. Eles estão a contornar o contraforte inferior.
Pensam que a neve está compacta o suficiente para suportar uma carga direta nos portões principais. Tolos, grunhiu Finn. Essa deriva esconde uma queda de 10 metros no desfiladeiro. Nós não confiamos no terreno para fazer a nossa matança. O terreno é imprevisível. Confiamos na matemática, disse Graham. Ele olhou para Rowena. Os pontos de estrangulamento estão prontos? O óleo está a ferver nos caldeirões da Casa dos Portões, declarou Rowena, verificando uma lista mental. Cale reforçou a grade interna com sucata de ferro do estoque enferrujado do arsenal. Se eles violarem as portas externas de carvalho, ficarão presos no buraco da morte. Posicionei arqueiros nas torres laterais. Temos apenas 60 flechas restantes. Por isso, eles estão ordenados a atirar para os joelhos. Um lobo ferido requer outros 2 para o arrastar para fora do campo. Isso reduz os seus números mais rápido do que uma morte limpa. Finn olhou para ela. A metade arruinada do seu rosto contraiu-se. Lembra-me nunca jogar as cartas contigo, rainha. Rowena não sorriu. O seu estômago torcia-se em nós apertados e agonizantes, mas ela forçou as suas mãos a permanecerem perfeitamente imóveis ao lado do corpo. Ela não era uma guerreira. Ela nunca tinha visto um campo de batalha, mas entendia a eficiência. Ela entendia como maximizar um inventário limitado, quer esse inventário fosse trigo de inverno ou vidas humanas. Um canto áspero e rítmico começou a flutuar pela extensão congelada. Os homens de Kailan batiam nas suas pesadas espadas contra os seus escudos de madeira, uma tática psicológica destinada a aterrorizar os defensores. Graham aproximou-se de Rowena. Ele não a tocou, não à frente dos seus homens, mas a sua pura proximidade era uma âncora de firmeza. Desce para as adegas, ordenou Graham suavemente. Fica com Vanya e os não combatentes. Tranca a pesada grade de ferro. Preciso de coordenar as brigadas de baldes se eles conseguirem atirar fogo por cima das muralhas, argumentou Rowena, o queixo a inclinar-se para cima. Se os silos de grãos queimarem, vencer esta batalha não significa nada. Rowena? A voz de Graham baixou, despoletando o tom de um rei e adotando o apelo desesperado de um homem. Se eles violarem as muralhas e Cailan puser as mãos em ti, ele vai despedaçar-te apenas para me quebrar. Não consigo comandar uma defesa se estiver a olhar por cima do ombro para ver se estás a respirar. Vai para as adegas. Ela olhou para os seus olhos âmbar. A besta estava a emergir, as pupilas a dilatar até engolirem o ouro. Ele estava a preparar-se para mudar. Ele estava a preparar-se para despedaçar homens. Rowena engoliu o gosto amargo do medo na sua boca. Deu um aceno único e agudo. Não morras, Graham. O livro de contas não pode pagar um funeral real. Um sorriso aterrorizador e lupino dividiu o rosto de Graham. Sim, minha rainha. Rowena virou-se e praticamente correu pelas escadas de pedra da ameia. O forte era uma colmeia de energia controlada e frenética. Ferreiros transportavam baldes de areia para extinguir incêndios. Sentinelas verificavam as suas cordas de arco. Ninguém parecia com fome agora. Pareciam selvagens. Pareciam prontos. Ela chegou às enormes portas de madeira do forte quando o primeiro boom massivo ecoou pelo pátio. Os homens de Kailan tinham chegado aos portões externos. Estavam a usar um tronco de pinho abatido como ariete. Rowena atirou-se para dentro, correndo pelas escadas escuras e em espiral para o ventre de Dirhold. As adegas estavam cheias. Crianças agarravam-se às mães, os olhos arregalados e silenciosos. Os idosos sentavam-se em caixas de porco salgado, agarrando adagas rudimentares. Vanya estava junto à pesada grade de ferro, um machado de guerra maciço apoiado nas suas mãos calejadas. Estado? Latiu Vanya quando Rowena chegou ao último degrau. Estão nos portões, ofegou Rowena, apoiando-se pesadamente na parede de pedra úmida. Graham tem os canalizado para a abordagem do pátio. Acima delas, o mundo irrompeu. As pesadas portas de carvalho da Casa dos Portões lascaram. Mesmo através de 15 metros de rocha sólida, Rowena ouviu o estalo doentio da madeira a ceder. Depois vieram os gritos. Não eram gritos humanos. Eram os uivos agonizantes e guturais de lobisomens apanhados na armadilha de Rowena. Óleo a ferver choveu dos buracos da morte, vaporizando instantaneamente a neve e derretendo a carne até ao osso.
A batalha por Direhold tinha começado. Durante 2 horas, Rowena sentou-se na escuridão sufocante da adega, a ouvir os sons abafados do abate. Ouviu o rugido distinto e ensurdecedor de Graham na sua forma de lobo. Ouviu o choque do aço, os baques pesados de corpos a atingir a neve compactada, e os latidos frenéticos de ordens. Cada vez que um estrondo pesado abalava o teto, pó chovia sobre o seu cabelo. Ela manteve os olhos fixos na vela de sebo cintilante, sentada num barril de trigo. Ela contou os segundos. Ela calculou a taxa de queima do óleo. Ela executou os números, desesperadamente a tentar impedir que a sua mente imaginasse Graham deitado a sangrar na neve. Então, abruptamente, os gritos pararam. O pesado choque metálico das espadas desvaneceu-se. O único som que restou foi o uivo do vento de inverno a sacudir as altas janelas. O silêncio era infinitamente pior do que o barulho. Rowena levantou-se, as pernas rígidas e a tremer. Agarrou as barras de ferro da grade da adega. Vanya estava ao seu lado, os nós dos dedos brancos à volta do cabo do seu machado. "Abre-a", sussurrou Rowena. Vanya hesitou. O Alfa deu ordens estritas. "Eu dei uma ordem, Vanya. Destranca o portão." Vanya olhou para a pequena e frágil mulher. Viu a resolução absoluta e aterradora nos seus olhos. Sem mais uma palavra, Vanya tirou o pesado anel de chaves de ferro do seu cinto e destrancou a grade. Rowena passou por ela, correndo pelas escadas de pedra. Fumo sufocava o pátio, espesso e oleoso. Rowena empurrou as pesadas portas de madeira do edifício, tossindo na manga. A cena à sua frente era um pesadelo caótico e sangrento. A neve já não era branca. Era uma tela pisada e lamacenta de carmesim e preto. Dezenas de corpos jaziam no pátio, retorcidos em ângulos antinaturais. Flechas saíam das articulações dos homens fortemente armados de Kaelin, exatamente como Rowena tinha instruído. Os defensores de Direwolf estavam abatidos, a sangrar, mas de pé. Cale, o ferreiro, apoiava-se pesadamente contra uma parede, a atar um trapo ensanguentado à volta de um corte na sua coxa. Finn estava a limpar a sua lâmina no manto de um inimigo caído. Os olhos de Rowena percorreram freneticamente a fumaça, procurando. No centro do pátio, 2 lobos maciços circulavam um ao outro. Um era uma fera pesada e musculosa, com um pelo cinzento sujo. Kaelin. Ele mancava, uma profunda marca de garra a sangrar sangue pela sua flanco esquerdo. O outro era um pesadelo de pelo de meia-noite. Graham. Ele estava coberto de sangue, embora se era dele ou do inimigo, Rowena não conseguia dizer. Os combatentes restantes de ambos os lados formavam um anel solto à volta deles. Esta era a antiga forma, a lei absoluta e inegável dos lobos. Os bandos não lutariam até ao último homem se os alfas resolvessem a disputa através de combate singular. Kaelin lançou-se, as mandíbulas a estalarem para a garganta de Graham. Graham não recuou. Baixou o ombro pesado, absorvendo o impacto, e girou. A velocidade era cegante. Antes que Kaelin pudesse recuperar o equilíbrio na lama escorregadia, as mandíbulas de Graham fecharam-se na pata dianteira do lobo cinzento. O estalido do osso ecoou pelas paredes de pedra como um tiro. Kaelin uivou, um som de pura agonia, e desabou para o lado. Debateu-se, tentando trazer as suas mandíbulas estalantes para se defender, mas Graham já estava lá. O lobo preto plantou uma pata maciça firmemente no peito de Kaeden, prendendo-o na neve ensanguentada. As mandíbulas de Graham pairavam a centímetros da garganta de Kaeden, expondo dentes afiados como navalhas. Um rosnado baixo e vibrante ressoou do peito de Graham, abalando o próprio ar. Era uma oferta de submissão. Cede ou morre. Kaeden congelou. Olhou para a besta aterrorizante que estava sobre ele. O lobo cinzento choramingou, um som agudo e patético, e expôs o pescoço. Ele cedeu. Graham manteve a posição por 3 longos e agonizantes segundos, garantindo que cada membro sobrevivente do bando de Kaeden visse o seu alfa quebrar. Então, Graham afastou-se. A transformação foi rápida e doentia. Ossos estalaram e costuraram-se. Graham levantou-se da neve como um homem. Ficou completamente nu,
o peito a arfar, o vapor a rolar da sua pele superaquecida para o ar frio. Estava espancado, coberto de hematomas escuros e cortes superficiais, mas estava vivo. Finn caminhou para a frente, atirando um pesado manto de lã sobre os ombros de Graham. Graham apertou o manto e virou-se para enfrentar os homens sobreviventes de Cayden. Havia cerca de 30 deles restantes, de pé amontoados perto dos portões destruídos. "Levem o vosso alfa", comandou Graham, a sua voz uma raspagem rouca e irregular. "Carreguem-no de volta por cima da cordilheira. Se uma única das vossas botas tocar no meu território novamente, não oferecerei quartel. Vou massacrar-vos a todos." Os homens de Cayden não discutiram. 2 deles avançaram apressadamente, arrastando a forma metamórfica e gemendo do seu alfa derrotado em direção aos portões. Os restantes seguiram numa retirada apavorada e desorganizada. Graham observou-os partir. Quando o último deles desapareceu pelo arco fendido, os seus ombros cederam. A aura aterrorizante e divina do alfa desapareceu, deixando apenas um homem exausto e sangrento. Ele virou-se e viu Rowena de pé nos degraus do forte. Graham não se importou com os seus homens a sangrar. Ele não se importou com os portões quebrados. Ele caminhou diretamente pela carnificina, os seus pesados sapatos a salpicarem na neve lamacenta até a alcançar. Parou um degrau abaixo dela, olhando para cima. O seu rosto estava manchado de fuligem e sangue. "Não ficaste na adega", notou suavemente. "Não gosto do escuro", respondeu Rowena, a sua voz a tremer ligeiramente. A adrenalina estava a desabar, deixando-a agudamente consciente da pura brutalidade que ela tinha acabado de testemunhar. Graham estendeu a mão. Ele não a agarrou. Ele apoiou gentilmente a sua testa ensanguentada e espancada contra a sua cintura, enterrando o rosto no pelo grosso do seu vestido. Foi um ato de rendição completa e destemida. O rei do norte a curvar-se à escriturária do sul. A respiração de Rowena prendeu-se. Ela levantou as mãos, hesitando apenas por uma fração de segundo antes de enterrar os dedos no seu cabelo escuro e suado. Ela segurou-o. Ela sentiu o batimento cardíaco pesado e irregular dele contra o seu estômago. "Seguramos as muralhas", sussurrou Graham no tecido do seu vestido. "Fizemos", concordou Rowena suavemente. Graham levantou a cabeça. Olhou nos olhos dela, o seu olhar âmbar intensamente claro. "Salvaste o meu reino, Rowena. Os ossos arqueiros, eles quebraram-se contra a tua fúria antes mesmo de eu ter de sacar uma espada. Uma transação requer manutenção para garantir um retorno sobre o investimento", sussurrou ela, voltando à sua antiga sarcasmo defensivo. Graham sorriu, estendendo a mão para limpar uma mancha de fuligem da sua bochecha. "Comprei uma noiva para garantir uma fronteira", disse ele, a sua voz a cair para um murmúrio baixo e íntimo que vibrou diretamente através do seu peito. "Não esperava que ela reescrevesse o livro de contas de toda a minha vida." Rowena não teve uma resposta sarcástica para isso. Ela não queria. Ela olhou em volta para o pátio ensanguentado e destruído. Homens mancavam, os portões estavam quebrados e o inverno ainda era dolorosamente longo. Mas havia comida nas adegas, o inimigo estava quebrado e o rei Alfa olhava para ela como se ela fosse o único fogo que restava no mundo. Ela inclinou-se e pressionou os lábios aos dele. Tinha sabor a sangue, fumo e vitória. Ele envolveu-a nos braços, puxando-a para apertado contra o seu peito, completamente indiferente ao frio ou aos olhos atentos do seu bando. A rapariga do sul que tinha chegado como garantia estava morta. No seu lugar estava a rainha de Deerholm, uma arquiteta de gelo e ferro, a governar a única coisa que importava, o coração do lobo. A desafio de Rowena acendeu algo em ti? Sobreviver a um mundo de lobos famintos e invernos brutais exige mais do que uma lâmina afiada. Exige uma mente mais afiada. Graham pensou ter comprado um peão, mas apenas entregou o seu reino a uma rainha que sabe exatamente como jogar o jogo. Se queres ver como Rowena domina este bando e como Graham lida com uma mulher que não tem medo das suas garras, clica no botão de gosto, partilha esta história e subscreve. Deixa um comentário abaixo. Quem achas que vai quebrar primeiro, o rei ou a noiva?